Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, povo do meu Brasil. Uma videoaulazinha rápida sobre o Império Bizantino. Posteriormente, a gente vai trabalhar com o Império Árabe, tá ok? Mas nessa videoaula em especial, a gente vai dar uma atentada ao tema Império Bizantino, entender um pouco o que foi esse Império Bizantino, como ele surge, etc. e tal, né? Para começo de conversa, a gente tem que entender que o Império Bizantino nada mais foi do que o famoso Império Romano do Oriente, porque o Império Romano Ocidental ele cai no século V depois de Cristo, e digamos assim que toda aquela estrutura que existia no continente europeu com a sede em Roma, ela migra para parte do Império Romano que ficava no Oriente, ela vai migrar para uma nova capital que vai ser Constantinopla, a cidade de Constantinopla, que posteriormente vai se chamar Bizâncio, era a província de Bizâncio, e a capital vai passar a ser, então, Bizâncio, e aí o nome Império Bizantino ou Império Grego, como às vezes a gente pode acabar encontrando, né? Atualmente, Bizâncio ou a Constantinopla, como também já foi chamada, a atual cidade de Istambul, capital da Turquia, né? Um lugar que até hoje é privilegiado por uma questão estratégica, realmente. Se você pega Istambul, ou se você pega Bizâncio ou Constantinopla, né? De acordo com o nome que vocês querem usar aí, se você pega essa cidade, vocês vão perceber que ela ficava num ponto estratégico de contato, de ligação entre o mundo oriental e o mundo ocidental, principalmente para as rotas de comércio que vinham do Oriente em direção ao Ocidente, passavam ali por Constantinopla, né, que ficava na ligação entre o Oriente e o Ocidente, ali no Estreito de Bósforo, Mar de Mármara, Estreito de Dardanelos e tudo mais. Esse Império Bizantino, principalmente a capital, tinha um comércio muito ativo, né? Então você tinha um comércio marítimo muito ativo, automaticamente a classe dos comerciantes ela era muito importante por conta desse comércio marítimo, o comércio também terrestre, as caravanas que chegavam, que passavam por ali. Também, como base da sua economia, você tinha produção agrícola e a união do comércio mais a produção agrícola é que gerava a riqueza do Império Bizantino, que durou entre seu apogeu e sua decadência, aproximadamente cerca aí de 1000 anos após a queda do Império Romano Ocidental. Pela sua posição geográfica e pelas fortificações que existiam em volta da cidade de Constantinopla, ela tinha muralhas com mais de 7 quilômetros de comprimento, né, com 4, 5 metros de altura, o que possibilitava ela se defender muito bem das invasões bárbaras e tudo mais, dos ataques árabes e tudo mais. Isso possibilitou e deu uma vida longa a esse império, e principalmente a capital. A capital sofreu vários ataques, mas por inúmeras vezes ela resistiu a esses ataques, ela conseguiu se manter de pé graças a essa posição estratégica, graças às suas táticas de defesa, e etc. E tal. O poder central ficava todo nas mãos do imperador, nós vamos falar bem disso, né? Porque o imperador, dentro do Império Bizantino, ele vai desenvolver o que nós chamamos de cesaropapismo. Mais ou menos o que o nome diz. Césaro vem de César, imperador, né? Papismo, que nos remete ao Papa. Então, quando você fala do cesaropapismo, você ter uma ideia mais ou menos de um chefe de Estado que tinha tanto os poderes políticos quanto também tinha poderes religiosos. Ele acabava acumulando muitas vezes o poder político e também o poder religioso dentro do Império Bizantino. O principal imperador, para a gente não ficar citando nomes aqui, foi Justiniano. Ele governou o Império Bizantino entre 27 e 565.
foi quando o Império Bizantino atinge o ápice do seu apogeu, né, do seu desenvolvimento, da sua expansão territorial. É um momento em que o Império Bizantino ele vai retomar aquele espírito expansionista do Império Romano Ocidental de outrora, né? E eles vão conseguir recuperar grande parte do que um dia havia sido território do Império Romano Ocidental. Eles vão conseguir conquistar partes da Península Itálica, da Península Ibérica, do norte da África. Só que mesmo com toda essa expansão territorial, eles ainda conquistaram muito pouco território se comparado à expansão do Império Árabe, que vai ser, inclusive, para esse Império Árabe que o Império Bizantino vai acabar caindo no século XV. Durante sua história, o Império Bizantino ele vai beber da água dos gregos e do próprio Império Romano, né? Então, a sua cultura ela vai se basear na cultura greco-romana, né? E eles buscam, por exemplo, no direito romano, que foi organizado, foi estruturado, e desde o século II havia sido incrementado, e com base nesse direito romano, o Império Bizantino, por exemplo, vai desenvolver o seu corpus juris civilis, o seu Código do Direito Civil, né? O Código do Direito Civil, o Código do Direito para os cidadãos dentro do Império terem seus direitos e poderem reivindicar esses direitos, né? Esse Código do Direito Civil, essa estrutura do Império Bizantino acabava dando poderes ilimitados ao imperador. O imperador ele tinha poderes ilimitados, como eu mesmo disse, ele tinha poderes tanto políticos e inclusive poderes religiosos, né? Para manter esse poder ilimitado e centralizado, ele acabava dando privilégios às duas camadas, aos dois grupos mais importantes para ele, para dar sustentação a ele, que era a igreja e a nobreza, e com isso, óbvio, ele acabava sempre marginalizando os colonos e os escravos que existiam. Vejam bem, mesmo os trabalhadores livres, mesmo os trabalhadores urbanos, por exemplo, às vezes eles eram tão explorados, eles tinham uma carga tributária tão grande que eles viviam quase que em uma situação de escravidão. Quase que em uma situação de escravidão. Tá? O que causava inúmeras revoltas, o que causava muita revolta, muito incômodo às camadas menos favorecidas. Né? E ainda tem um detalhe, quando você pega esse Império Bizantino, mesmo tendo a agricultura muito desenvolvida, como o comércio era basilar para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, você tinha muitas vezes o predomínio da vida urbana. Então você tinha uma camada, você tinha um grupo urbano muito forte, muito organizado dentro desse Império Bizantino. E por isso que muitas revoltas são revoltas urbanas, como a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Dentro desse império. Era um império onde a burocracia reinava, a burocracia imperava, porque o imperador ele tinha que acabar dando emprego, dando status aos filhos dos nobres, ao próprio clero, para conseguir manter esse apoio ao seu governo. Então, você tinha uma burocracia extremamente centralizada, que gerava muitos gastos para o Estado. Você tinha um exército profissionalizado, então esse exército também gera muitos gastos ao Estado, manter esse exército, né, constantemente mobilizado por conta das iminentes invasões e ataques que o Império Bizantino sofria, e todos esses gastos tinham que ser pagos, e o dinheiro tinha que sair de algum lugar. Via de regra, os recursos acabavam muitas vezes saindo dos impostos. E aí a gente sabe que a cobrança dos impostos acabava sempre incidindo sobre os grupos, as camadas mais pobres, as camadas menos favorecidas, o que ampliava e aumentava ainda mais as revoltas. A principal revolta desse Império Bizantino vai ser a revolta de Nica, né, onde os populares gritavam Nica, a pronúncia seria Nike, Vitória, Nike, 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 Vitória, né? A população
da capital ela vai se revoltar contra o imperador. Esse imperador ele chega, inclusive, a esboçar uma fuga da capital, né, por medo da revolta de Nica. E aí tem toda uma questão da corrida de cavalos, que era uma disputa, existiam 2 grupos, e aí o imperador ele vai acabar interferindo em favor de um grupo que participava de corridas de cavalos, de jogos dentro da cidade, mas isso não vem ao caso agora. O início dessa revolta tem, sim, ligação com essa questão de jogos, só que aí essa revolta ela vai se ampliar por conta dos altos impostos, a miséria, a pobreza, a exploração, a desigualdade. Os populares vão tomar as ruas, vão ameaçar realmente a estabilidade do império, só que um general chamado general Belisário, à frente do exército, ele vai conseguir controlar a revolta de Nica, e no final das contas a revolta ela vai ser acalmada às custas de mais de 30 mil revoltosos degolados, né? Você tem mais de 30 mil indivíduos que foram degolados numa clara demonstração de poder, numa clara demonstração de força do general Belisário e do exército bizantino, como quem dá um recado. Não se revoltem porque não adianta. O fim do revoltoso é isso que vocês estão vendo aí. É a morte, é a degola, é cortar o pescoço ou cortar a garganta e você vai morrer do mesmo jeito. Um outro ponto muito interessante que a gente tem da revolta de Nica, um outro ponto muito interessante que a gente tem do Império Bizantino foi a mistura, em dado momento, foi a mistura da arte oriental com a arte ocidental. Então, você tem uma mistura de estilos orientais com estilos ocidentais. Uma demonstração muito bonita do florescimento da cultura do Império Bizantino, né? Dessa mistura da cultura clássica ocidental com a cultura oriental, principalmente a cultura árabe, foi a Igreja de Santa Sofia, né? Que ela foi construída no estilo bizantino, que era essa mescla do Oriente com o Ocidente, né? Ela vai reunir esse novo estilo cultural, esse novo estilo artístico que a gente pode ver aqui na imagem. Esses obeliscos que vocês veem aqui, essas torres que vocês veem aqui, elas são características do Islã, tá? Essa é uma imagem atual da Basílica, da Catedral de Santa Sofia. Aqui no interior dela, com vitrais, com muita luminosidade, etc, etc e tal. Só que quando o Império Bizantino cai e é conquistado pelos árabes, pelo Império Turco-Otomano, né? Depois vai virar Império Turco-Otomano, a Basílica de Santa Sofia ela não vai ser destruída, ela vai ser convertida em uma mesquita e aí eles vão fazer uma adaptação para o estilo árabe, para o estilo, né, para a religião islâmica, né? Mas ela originalmente não teria esses obeliscos, essas torres. E está de pé até hoje, sobreviveu a inúmeros ataques, a inúmeras guerras e ao longo dos anos ela ainda está lá. Vocês que têm grana podem ir lá visitar, que deve ser muito bacana, deve ser muito bonito. Aqui é um mapa que mostra a expansão máxima do Império Bizantino durante o período do governo de Justiniano, né? E aqui é possível você ver, os reinos bárbaros, né? Por exemplo, aqui esse território era do reino visigodo, né? Mas tudo isso que está mais em vermelho escuro aqui foi conquistado, foi dominado pelo Império Bizantino com o seu ápice durante o governo de Justiniano. Ok? Então é interessante a gente ver que não chega nem perto ao que um dia foi o Império Romano na sua plenitude, mas eles conquistaram várias áreas e foram perdendo ao longo dos anos, principalmente para os árabes. Tá? Como eu disse, o Império Bizantino sofreu influência dos valores orientais, mas também dos ocidentais, a língua e etc. e tal.
E um ponto super importante para a gente destacar aqui no conteúdo do Império Bizantino foi que nesse Império Bizantino que surgem as chamadas heresias, que a gente vai estudar depois na Baixa Idade Média, que a gente vai estudar depois no movimento cruzadista, que a gente vai estudar depois na Reforma e Contra-Reforma e tudo mais. Heresias seriam crimes contra o catolicismo, contra a Igreja Católica, né? E dentro do Império Bizantino surgem essas heresias, que vai ser uma disputa de poder entre o imperador e o Papa. Foi uma disputa de poder entre o imperador e o Papa. Chega um momento dentro do Império Bizantino que a Igreja Católica ela está tão rica, ela está tão poderosa dentro do Império Bizantino, que essa Igreja Católica ela chega a ameaçar a hegemonia e o poder do imperador. E aí, o que esse imperador ele vai fazer? Ele vai começar a limitar o poder da Igreja Católica. Ele busca enfraquecer a Igreja Católica, como, por exemplo, proibir a venda de imagens sagradas dentro do Império Bizantino, que era uma fonte de arrecadação gigantesca que a Igreja Católica tinha. Quando ele proíbe a venda dessas imagens, por exemplo, ele vai entrar em atrito com o Vaticano, ele vai entrar numa disputa com o Vaticano, né? O que vai acabar gerando uma disputa de poder tão grande, onde o Império Bizantino começa a questionar a Igreja Católica. E aí você começa a ter dentro do Império Bizantino o surgimento desses movimentos heréticos, como, por exemplo, a defesa do monofisismo. O Império Bizantino defendia o monofisismo. O que era o monofisismo? Para o catolicismo, Jesus Cristo, ele tinha tanto uma natureza divina quanto uma natureza humana. Seria a questão da Santíssima Trindade, né? Então, para o catolicismo, Jesus Cristo ele era o Pai, Filho e Espírito Santo. Ele tinha sido homem, carne e também espírito. Na teoria monofisista, isso não existia. O monofisismo dizia que Cristo ele nunca havia tido uma natureza humana, apenas uma natureza divina. Monofisismo, só tinha tido uma forma, a natureza divina. O catolicismo negava isso. Do Império Bizantino, os imperadores bizantinos não aceitavam. Você começa a ter uma disputa aí. Uma outra disputa muito grande vai ser a questão da iconoclastia. Quando o Império Bizantino proíbe a venda de imagens sagradas, ele proíbe dizendo que a adoração de imagens era um pecado, tinha que ser proibida, né? E o Império Bizantino, então, passa a defender que a adoração de ícones é um sacrilégio. Você não pode ficar adorando uma imagem, um ícone. Isso nos lembra muito as igrejas, as religiões protestantes que surgem lá no século XVI, né? Mas essa ideia da iconoclastia nasce ainda dentro do Império Bizantino, né? Eles passam, então, a destruir essas imagens e proibir o comércio dessas imagens, uma clara demonstração de buscar enfraquecer a Igreja Católica dentro do Império Bizantino, né? E essa coisa de proibir a adoração de ícones vai ficar conhecido como iconoclastia. A disputa entre o Estado bizantino e a Igreja vai ser tão grande que no ano de 1054 vai acontecer um episódio que ficou conhecido como o Cisma do Oriente. Cisma significa divisão, separar, né? O Cisma do Oriente significou a separação do Império Bizantino e da Igreja Católica. Eles se declaram não católicos, eles passam a não seguir mais a Igreja Católica Apostólica Romana e criam uma nova igreja. Criam a Igreja Cristã Ortodoxa. Então, nascia assim a Igreja Ortodoxa, que era a igreja do Império Bizantino, aonde eles não obedeciam mais o Papa, mas sim um patriarca de Constantinopla, o líder supremo da Igreja Ortodoxa, que em muitos momentos era escolhido pelo próprio imperador. Então, eles não tinham mais um papa, eles tinham o grande patriarca, que era o patriarca de Constantinopla.
por indicação, na maioria das vezes, do próprio imperador. Então, você tem a separação. Agora, você tem o patriarca da Igreja Ortodoxa e o Papa da Igreja Católica. O Papa da Igreja Católica em Roma, o patriarca da Igreja Ortodoxa em Constantinopla. Essa vai ser o grande cisma do Oriente, a separação do catolicismo e o surgimento de uma nova religião. E a partir então do século VIII ao do século VII, século VIII, o Império Bizantino começa a sofrer várias invasões e começa a perder territórios. Do século XI ao século XIII, o Império Bizantino vai ser alvo das cruzadas, que a gente ainda vai falar, que a gente ainda vai trabalhar, vai perder territórios, culminando com a sua queda, com o seu desaparecimento definitivo em 1453, quando Constantinopla vai ser conquistada pelo Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano era um império de origem árabe, de origem islâmica. E vai ser a queda de Constantinopla que oficialmente vai pôr fim à Idade Média e vai dar início à Idade Moderna. É só um marco, tá, gente? É só um marco. Não quer dizer que de uma hora para outra tudo mudou, mas é um marco histórico apenas para a gente entender, para a gente poder ter um norte para seguir e ficar mais fácil o entendimento do conteúdo. Tá legal? Se tiver alguma dúvida, podem perguntar, fique à vontade, estou aqui para responder. Valeu, forte abraço, beijo no coração, estamos aí.